Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria! Segunda-feira, dia 4 de outubro, segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Nós estamos no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, Escola do Senhor Jesus. É a nossa devocional de todos os dias, lendo o Evangelho do Senhor. Que alegria estar com você essa manhã. Nós louvamos a Deus por esse dia tão especial. Amém? Vamos agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu e agora pela graça de podermos viver mais um dia na Tua presença. Deus, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua bênção, pela Tua graça. Continue conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Guarda a nossa vida, abençoe o nosso coração, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Que esse dia, Pai, seja para a Tua glória. Dia 4 de outubro de 2021, nessa segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Deus, abençoe nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom vocês estarem aqui, com a Diná, Sônia e Walter Galdino, Ana Beatriz, que legal, que bênção, Renata Roque, Rosana Rubim, Marisa, que alegria, Marisa, Ione Costa. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém? Que bênção do Senhor. Tereza Pereira, todos os irmãos e irmãs, Nancy, não é? Que alegria estarmos juntos nesta manhã, querida Angelita, meu amigo Fábio Lúcio Brandi, lá de Petrópolis. Que ótimo, que bom. Deus abençoe rica e abundantemente a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém? Vamos então ler o Evangelho de hoje. Irmão Joel Moreira, paz do Senhor. Vamos ler o Evangelho de hoje, que é Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. É a parábola do bom samaritano. É uma parábola linda, escrita pelo evangelista Lucas, pronunciada pelo Senhor Jesus. Diz assim Lucas 10, 25 a 27. Lucas 10, 25 a 27. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou a largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar.
e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra santa e tão especial. Queremos aprender com o Senhor na escola de Jesus. Queremos aprender com o Senhor no Evangelho do dia. Senhor, muito obrigado por essa graça, Pai, de todos os dias nos alimentar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querida Elonede, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Queridos, esse Evangelho é muito especial. Muito especial. Uma história linda que nós conhecemos. Mas é muito importante a gente conhecer o contexto dessa história e desse Evangelho. A Bíblia diz, começa dizendo assim, olha, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não é? Esse mestre da lei, ele não queria a vida eterna. Ele não acreditava que Jesus podia dar vida eterna. Ele não acreditava que Jesus tinha sabedoria para falar da vida eterna. Esse mestre da lei era provavelmente um fariseu, era um escriba, um teólogo fariseu, porque acreditava em vida eterna. O saduceu não tinha essa crença, né? E ele faz uma pergunta, não com interesse de aprender, com interesse de conhecer o pensamento de Jesus. Ele faz essa pergunta, né, como herdarei a vida eterna, para colocar Jesus à prova, para ver se a resposta de Jesus, para ver se a resposta de Jesus, pastor Orlando, era uma resposta coerente ou não. O Evangelho até diz, com o objetivo de pôr Jesus à prova. Como eu vou herdar o reino dos céus? Fez uma pergunta sem nenhum objetivo espiritual. Né? Se aproxima de Jesus sem nenhum objetivo espiritual. Que oportunidade que ele perde, né? Diante do Verbo encarnado, diante de Deus, ele não faz uma pergunta aproveitando a graça da presença de Jesus. Simplesmente para pôr Jesus à prova. Não é inútil, completamente inútil. Um mestre da lei inútil. Não é um intérprete da lei inútil. Está diante do mestre, do Senhor dos senhores, do Verbo encarnado, do Deus encarnado, do Messias. E infelizmente não tem nenhum objetivo espiritual, né? Amado, tem pessoas tão cegas, que elas não têm nenhum objetivo espiritual, ainda tendo religião. Porque esse intérprete da lei tinha religião, né? Tinha religião judaica.
mas não tinha nenhum objetivo espiritual na vida, né? O objetivo dele era desconstruir Jesus, parar Jesus. E é interessante que ele pergunta sobre vida eterna. Geralmente, Jesus não respondia perguntas. Jesus respondia com uma outra pergunta. Esse era o método, né, nos diálogos, no debate que Jesus entrava, né, que eles colocavam Jesus para entrar. Jesus não respondia, geralmente ele fazia outra pergunta. E é o que Jesus faz. Então Jesus lhe perguntou, ele pergunta a Jesus, Jesus então lhe pergunta, o que está escrito na lei? Como você entende? Você quer saber como entrar no reino dos céus? O que está escrito na lei? Como você entende? Aí nesse momento ele sentiu, né, poderoso. Eu vou mostrar para Jesus o que está escrito na lei. O que é mais importante na lei. E o escriba vai citar o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio 6. Né? Como você entende? A isto respondeu esse intérprete da lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Lembra que em outro evangelho é Jesus que dá essa resposta, né? Aqui, será se esse escriba já tinha ouvido Jesus falar isso? Provavelmente sim, né? Porque ele dá a mesma resposta de Jesus, né? O que está escrito na lei sobre ter vida eterna? Como você entende a lei com relação à vida eterna? E o escriba diz claramente, né? Ele respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força, espírito, alma e corpo, todo o coração e espírito, com toda a sua alma, né? A alma e com toda a sua força, corpo, é o ser humano completo, e todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Jesus então lhe diz, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Esse viverá está relacionado à pergunta que o intérprete da lei fez em cima. Como herdar a vida eterna? Faça isso e viverá. Você quer herdar a vida eterna? Ame a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. E você viverá. Assim você alcançará a vida eterna. Só existe um detalhe. Para que a gente consiga amar a Deus e amar o próximo, só mediante a graça do Senhor Jesus. O amor é espiritual, gente. O amor não é algo que brota em nós. Romanos 5, Paulo diz que o Espírito Santo derramou no nosso espírito amor. Agora sim, nós conseguimos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, e conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Agora, isso só é conseguido, só é conquistado mediante a graça do Senhor Jesus. Não existe nenhum esforço humano, religioso, cerimonial, litúrgico, não existe nenhum esforço que faz com que isso seja possível. Somente mediante a graça de Deus. Amar é um ato espiritual. Nós precisamos estar desamarrados espiritualmente para conseguir amar a Deus e o próximo. Não é? Então, o intérprete da lei chega para Jesus para colocá-lo à prova e pergunta, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus não responde, Jesus faz outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você entende a lei? Com relação a isso que ele falou. Herdar a vida eterna.
Ele disse, olha, ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Jesus falou, olha, você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. Jesus está dizendo, você não consegue fazer isso. Você não consegue ter vida eterna por você mesmo. É impossível amar a Deus e amar o próximo se não for obra do Espírito Santo. Se não for Deus na vida da pessoa. Verdadeiramente, esse intérprete da lei ficou desconcertado, se sentindo um pecador miserável. Ele não conseguia amar a Deus nem o próximo. E ao invés de se arrepender e aceitar Jesus, ele tenta se justificar. E como ele vai se justificar, gente? Ele vai se justificar inventando uma desculpa e perguntando, quem é o meu próximo? Olha que coisa. Então Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha aí, Alice, quem é o meu próximo? Né? Tentou justificar-se. Porque no momento que Jesus, no diálogo, né, consegue colocar na boca dele a resposta. No momento que ele entende que alcançar a vida eterna é amar a Deus e o próximo, né, ele se sente um grande pecador. Porque nenhum ser humano consegue amar a Deus e o próximo, a não ser pela graça do Senhor Jesus. Bem, ele não querendo dar o braço a torcer, querendo se auto-justificar, diz, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Certa vez estava lendo uma teologia judaica do meu próximo. Né? Para o judeu, o próximo é um outro judeu. O próximo é apenas quem está na sua casa, quem está debaixo do seu cuidado. Esse é o teu próximo. Né? Quase que a palavra no português, né? Aproximação, proximidade. E isso não é o real sentido da palavra. Jesus vai explicar quem é o próximo contando uma parábola onde ele diz quem vai ser o próximo daquele que sofre. A parábola é essa pergunta no inverso, não é ao contrário. A pergunta dele é quem é o meu próximo? A pergunta de Jesus é, você tem sido próximo de quem? Tá vendo? A pergunta que ele faz é, quem é o meu próximo? Ama o seu próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Jesus responde dizendo, você é próximo de quem? Né? Jesus vai dar 3 exemplos e Jesus vai perguntar, qual desses 3 foi o próximo daquele que estava ferido? Né? Então a pergunta não é quem é o meu próximo para que eu ame. A pergunta é, eu tenho sido próximo de quem? Né? A minha fé me leva para o meu próximo ou minha fé me exclui do meu próximo? A minha fé me faz uma pessoa melhor para as pessoas ou a minha fé me faz uma pessoa pior para as pessoas? Pode acontecer que um cristão, por falta de sabedoria, por falta de bom senso, se transforme numa pessoa pior, amarga, dura. Não é? Aqui em Nova Friburgo, aqui no centro, essa semana eu fui ali comprar uma manga, estava baratinha a manga, fui comprar uma manga, e eu vi o pregador ali, ele pega uma caixa de som, segundo ele já está ali 40 anos. E ele só prega falando mal dos pastores.
Essa semana ele estava falando mal do Silas Malafaia, não é? Ele fala mal de um, fala mal de Batista, fala mal de Metodista. Ou seja, a fé deixou ele amargo para com o próximo. Tinha um pastor que eu conheci que dizia assim: parece que tem crente que foram batizados no limão galego. Tem uma cara feia, uma vida revoltada. Só consegue ver as coisas podres. Pega uma maçã linda na mão e joga fora toda aquela maçã porque tem um pedacinho amassado. Ainda diz essa maçã é uma desgraça. Essa maçã é uma maldição. Essa maçã é uma porcaria. Tadinho do porquinho, né? Não tem culpa nenhuma, não usa essa palavra no pejorativo. Essa maçã é uma desgraça, porque está amassada no cantinho. Sabia que tem pessoas assim, até crente, pessoas amargurosas, pessoas azedas, pessoas ruins, né? Então, irmãos e irmãs, escuta bem isso. Jesus vai dar 3 exemplos de 3 pessoas, né? E mostra a relação dessa para com o próximo. E pergunta, qual dessa foi próximo daquele que sofreu? Essa é a pergunta. Eu tenho sido próximo de quem? Eu tenho sido próximo de quem? Não é? A fé em Jesus, a presença de Jesus, tem que fazer com que eu me transforme numa pessoa diferente para a sociedade e para as outras pessoas. Eu não posso ser uma pessoa amarga. Eu amo Deus, mas é amargo com as pessoas, com o vizinho, só anda amaldiçoando, só anda fazendo calúnia, fofoca, gasta o tempo só para falar mal das pessoas, não é? A Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. Então não é para você ficar mexendo no pecado das pessoas, não é? É para você encobrir multidões de pecados. Coloca aquilo diante de Deus, ó, fecha a boca, glorifica o nome do Senhor. Ter sigilo com relação ao pecado dos outros também significa amar o próximo. É muito importante isso, né? É o que a gente fala sobre maledicência, né? Maledicência é uma desgraça, né, gente? Vira e mexe e começa a comentar da vida dos outros. Vira e mexe, né? Nós nos transformamos em repórter. Nós vamos replicando aquela notícia ruim sobre alguém, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então Jesus conta essa parábola, olha só. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Provavelmente, na parábola de Jesus, é um morador de Jericó, né, que foi adorar em Jerusalém. Logo, esse homem é um judeu. Ele sai de Jerusalém para Jericó, ele é um judeu. Provavelmente morava em Jericó e foi adorar em Jerusalém. E ele caiu nas mãos de alguns ladrões. Uma estrada perigosa, com muitos ladrões. É uma serra, né, irmãos? Jericó está muitos metros abaixo do nível do mar. Não é? Muita coisa. Mais de 300 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está mais de 800 metros acima do nível do mar. Então, uma serra, né? Uma serra aí com mais de 1.100 metros de precipitação. E ele caiu na mão dos ladrões, né? Esses, depois de lhes tirar a roupa, ele causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Então os ladrões roubaram sua bolsa, roubaram sua roupa, roubaram sua sandália. Você sabe que a roupa era algo caríssimo, né? Então roubaram a roupa dele,
bateram muito nele, causaram muitos ferimentos e retiraram, deixando ele semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Um sacerdote que também saía de Jerusalém e descia para Jericó, por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo. Não ajudou, não acolheu, simplesmente passou de largo. O sacerdote, aquele que é religioso, que tem funções religiosas, ele passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Não é? Então, 2 funcionários do templo, um sacerdote, né, um levita da tribo de Levi, de família sacerdotal, né, ou não, mas era um levita que cuidava das coisas de Deus. Não é? Um levita e um sacerdote. O levita, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. O levita tinha que ser de uma família sacerdotal, né? E esse levita que trabalhava no templo e o sacerdote que tinha um cargo importantíssimo do templo, eles veem um homem sofrendo, um irmão judeu, hein? E ele simplesmente passa de largo, né? A minha adoração, a minha fé, a minha espiritualidade não me levou a cuidar do meu próximo. Não me levou a ter compaixão daquele que sofre. Isso é uma espiritualidade doente, irmãos. É uma espiritualidade que não agrada a Deus. Não é? Uma espiritualidade que não exalta o nome do Senhor. Olha que coisa, queridos irmãos e irmãs. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o. Lembra que o sacerdote viu, o levita viu e o samaritano viu. O problema aqui nessa parábola, irmãos, que além de Jesus querer ensinar quem é o próximo, Jesus também dá uma cutucada, né? Dá uma cutucada no intérprete da lei. Porque o intérprete da lei era um judeu, provavelmente um fariseu, e como todo bom judeu, detestava samaritano. Samaritano era considerado um sincretista, um idólatra. Samaritano era aquele que verdadeiramente adorava a Deus, mas que com o passar do tempo adorava a Deus, mas também tinha uma religião totalmente misturada. Na época de Jesus, samaritano ainda era um pouquinho melhor, mas antes, os samaritanos adoravam Baal, adoravam o Senhor Javé, era uma mistura terrível, era um sincretismo, né? Ele adorava Jesus, adorava isso, e rezava para bonecos. Os samaritanos era uma confusão. E Jesus, para cutucar esse intérprete da lei, coloca como herói da sua parábola, coloca como a modelo para o intérprete da lei um samaritano. Que Jesus fez isso, querendo cutucar esse preconceito religioso desgraçado que os judeus tinham com relação ao samaritano, não é? E também que os samaritanos tinham contra o judeu. Eles eram inimigos assim, pários, rivais, não é? Olha que coisa, Jesus diz que ele era um samaritano. Enquanto o sacerdote, que é o herói do judaísmo, passa de largo, não sabe o que é amar o próximo. Enquanto o levita,
que é enquanto levita, que é também o herói do judaísmo, o herói da religião, dos ritos, das festas, passa de largo. Chega um vilão samaritano, e esse samaritano ele é o herói da história, não é? Jesus faz isso de propósito, irmãos, faz isso de propósito. Porque Jesus não veio só salvar judeu, ele veio salvar judeus, samaritanos, gentios, romanos, não é? Ele veio salvar todos, não é? Ele veio mudar a vida de todo mundo. Glória a Deus por isso. É o Jesus que age com misericórdia. Jesus misericordioso. Aleluia. O Jesus que é bom. Lá em Paraná, nós construímos um prédio muito lindo, né, de 3 pavimentos. E nesse prédio nós colocamos um nome gigante, em letras metálicas. É Prédio Bondade de Jesus. Prédio Bondade de Jesus. Todo mundo que passa lá sabe que o Senhor é bom. O prédio fala da bondade de Jesus. Nesse prédio a gente acolhia mulheres grávidas pobres e a gente dava curso para elas, ministrava sobre elas, dava para todas elas enxovais. Era a bondade de Jesus. É uma delícia, né? A gente poder manifestar a bondade de Jesus. E a bondade de Jesus ama todos, judeus, né, romanos, e todas as pessoas são amadas por Jesus. E aí, amados, esse samaritano, o herói da história, né, vendo-o, não passou de largo, compadeceu-se dele e, aproximando, fez o curativo nos ferimentos dele. Estava cheio de ferimento. E aplicou o remédio da época. Qual era o remédio? Aplicou-lhe óleo e vinho. Aplicou óleo e vinho. Era o remédio, né? Nós sabemos que o vinho, ele era o antisséptico da época. Todas as pessoas usavam vinho, principalmente os judeus, para passar em machucado, né? Era o metiolate daquela época. Aplicou a ele óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal. Provavelmente foi andando puxando aquele homem no seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Ficou lá naquela hospedaria tratando dele. No dia seguinte, olha, o próprio samaritano dormiu na hospedaria, né? No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Então ele cuidou dele, dormiu aquela noite, ainda garantiu 2 denários, para que ele pelo menos ficasse lá mais 2 dias. Ó, e disse para o homem: cuide desse homem. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Era um samaritano que não estava descendo de Jerusalém. Ele cortou o caminho. Veio de Samaria, cortou o caminho, passou por aquele mesmo caminho e se comprometeu. Ele levou o homem, curou as feridas do homem, botou óleo e vinho, levou para a hospedaria, tratou dele, dormiu aquela noite com ele, né? Deixou um dinheiro para o hospedeiro tratar dele, diz: olha, eu voltarei, se gastou alguma coisa a mais eu pago o resto, né? Se compromete com aquele homem sofrido, né? Que sofreu na mão dos ladrões. Cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Essa parábola é tão forte, tão forte, tão forte, que no século III, Orígenes de Alexandria, dos maiores teólogos da história, Orígenes de Alexandria, né? Ele, através de uma leitura, né, ele lia a Bíblia Sagrada,
vendo os símbolos escondidos na Bíblia, né? Era uma leitura alegórica. A hermenêutica alegórica foi criada por Orígenes de Alexandria. E ele escreveu um comentário ao Evangelho de São Lucas. Infelizmente, parte desse comentário se perdeu, né? E quando ele vai comentar a história do bom samaritano, isso é século III, nós estudamos, né, Marisa, esse texto. Orígenes diz que esse bom samaritano é um tipo de Jesus. Ele via Jesus, o Jesus que o sacerdote, o levita, representa a religião. A religião, né, ali no caso a religião judaica e qualquer outra religião que vê o ser humano, mas nada pode fazer pelo ser humano, passa de largo. Mas esse bom samaritano é Jesus. É o Jesus que desce do seu cavalo, é o Jesus que coloca o óleo, que é o Espírito Santo, é o Jesus que coloca o vinho, que é o seu sangue, é o Jesus que coloca sobre o seu cavalo e leva para a hospedagem, que é a igreja. Olha que lindo! É o Jesus que cuida e trata, é o Jesus que paga pela nossa cura, e é o Jesus que vai voltar para nos buscar um dia. Não é? E é muito lindo quando você vê os ícones do bom samaritano. Esses ícones sempre é Jesus. Jesus é o bom samaritano, não é? Aquele que cuida, aquele que trata. Essa é uma forma original de ler esse texto, que Orígenes que criou isso no século III. Coisa linda, querido. Mas depois Jesus contou essa parábola, né? Lembro, né, Marisa? Foi o texto em que a gente mais ficou maravilhado, foi esse texto. É lindo, lindo, gente. Esse texto é lindo de Orígenes. Quem puder ler, lê lá. Muito bom. Depois Jesus conta essa parábola. Então Jesus perguntou: qual desses três parece ter sido próximo do que caiu nas mãos dos ladrões? Está vendo como Jesus inverteu a pergunta? A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é, eu sou próximo de quem? Eu tenho sido próximo de quem? Não é? Isso é muito forte, irmãos. Porque a minha fé em Jesus tem que me fazer uma pessoa boa para as pessoas. Tanto que das que estão literalmente próximas de mim, com minha família, mas também para os outros. Eu preciso ser mais misericordioso com as pessoas que pensam diferente de mim. Eu preciso ser mais misericordioso com as pessoas que sofrem. Eu preciso ser mais misericordioso. Jesus veio plantar e pregar a misericórdia do Pai. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é, eu tenho sido próximo de quem? Jesus pega esses três personagens, um samaritano, um sacerdote e um levita. E Jesus pergunta assim, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual desses três parece? Olha, qual parece ter sido próximo? Qual desses três parece para você, meu filho? E está claro, a lógica foi o samaritano. Jesus está querendo colocar na boca do intérprete da lei a palavra samaritano. Mas os judeus não pronunciavam essa palavra.
quando pronunciava era para amaldiçoar alguém. Você é um samaritano. Seria mais ou menos falar assim, você é endemoniado, sabia disso? Chamar alguém de samaritano era um pejorativo que significava você é um endemoniado. E ele vai usar a palavra samaritano para elogiar? É um samaritano. Não, ele não faz. Olha a resposta dele. O intérprete da lei respondeu. Era para responder o samaritano, mas ele não teve coragem, não. Ele responde assim, o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele. Ele não tem coragem de falar que é o samaritano. Não tem problema, ele sabe que foi o samaritano. Que usou de misericórdia para com ele. Eu sou próximo das pessoas quando eu uso de misericórdia para com as pessoas. Exercer misericórdia é uma graça que a gente só alcança mediante Jesus Cristo. Jesus é o Pai das misericórdias. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos amados, Jesus termina esse diálogo dizendo, vá e faça o mesmo. Lembra qual foi a pergunta? Como, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que você entende da lei, o que ela diz? Ama o Senhor de todo coração, de toda alma, de toda força, com todo entendimento. E ama o próximo como a si mesmo. Jesus diz, você respondeu corretamente. Corretamente. Faça isso e viverá. Mas quem é meu próximo? Querendo se justificar. Jesus conta essa parábola, coloca então na boca dele a resposta. Quem foi o próximo daquele que caiu? Foi aquele que usou misericórdia. Aí Jesus dá a mesma resposta em cima. Vá e faça você o mesmo. Faça isso e viverás. Era para ele falar assim, Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude a amar a Deus, me ajude a amar o próximo. Eu preciso da tua graça. Presta atenção, amar a Deus e amar o próximo é lei. E a lei não nos consegue nos salvar, não é porque a lei não é boa, a lei é perfeita. A lei de amar a Deus e amar o próximo é perfeita, mas ela não consegue nos salvar, não porque ela seja imperfeita, é porque nós não conseguimos vivê-la. Então a graça de Deus nos habilita a viver a lei de Deus. Entende isso? Nós não jogamos a lei de Deus no lixo. Nós não seguimos mais lei, só a graça. Não é isso. Wesley tem até um excelente sermão sobre lei. A lei de Deus, o mandamento de Deus. A lei é boa, a lei é perfeita. Amar a Deus e amar o próximo faz com que eu viva. A lei é maravilhosamente perfeita. O problema é que eu não consigo viver a lei. A graça me habilita a viver a lei de Deus. Porque a graça de Deus coloca no meu coração o amor para que eu consiga amar a Deus e amar o meu próximo. Amém? Por isso que eu falo nessa oração hoje, né? Oramos assim, Diná. Senhor, tende piedade de mim, pecador. Senhor, tende piedade de mim, pecador. O amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Agora me dê a graça para ativar esse amor pelas coisas de Deus, o amor pelo altar de Deus, o amor pela casa de Deus, o amor pelas pessoas que congregam na minha igreja e o amor para com as pessoas que precisam da minha misericórdia. Amar o próximo é aquele que exerceu a misericórdia. Que eu consiga, Pai. A prática desse amor
não é? É o exercício da misericórdia. Eu amo, eu amo, eu amo. Isso é abstrato, não é? Isso é metafísico. O amor se realiza no exercício da misericórdia. Então, que eu tenha amor pelas coisas de Deus e amor misericordioso para com o próximo que sofre. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Esse evangelho do dia tem sido bênção para você? Tem sido uma bênção para a minha vida. Eu vou dormir à noite sonhando, esperando esse momento de ouvir esse evangelho, de entrar nesse êxtase da palavra. Muito bom. Uma delícia o evangelho de Jesus. Queridos, vamos então, nesse momento, orar. Né, Marisa? Marisa ontem fez algo muito errado. Ela foi lá ajudar os rapazes, pegou uma pedra grande, torceu o ombro. Não é, Marisa? Senhor, cura Marisa em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela Kayla, irmãos. Né? Kayla, ela está sofrendo bastante, o pai, a mãe. E nós cremos que Deus é poderoso para curar a Kayla, né? Teve sangramento no nariz, o sangue coagulou, não conseguia mais respirar, né? Conseguiram retirar, muita luta. Vamos orar pela Kayla. A Kayla sofre, a Kayla precisa muito da misericórdia do Senhor, não é? Vamos pedir a Deus sobre a vida dela. Vamos orar pelos irmãos, a Madalena, a Paulinha, querida Paulinha, o Evanil, a Angélica, né? Pedir a Deus pela vida das pessoas. Walter já está correndo, né, Walter? Está caminhando 10 quilômetros por dia, Walter. Walter e Sônia, Deus abençoe a vida de vocês. A Ana, estamos orando pela Ana, tá? Irmão Davi, né? Irmão Davi e Herodia vão a Petrópolis fazer exames. Que Deus abençoe, Davi, em nome de Jesus, todo o seu tratamento. Amém? E também a Silvia, né, Silvia? Fez biópsia, estamos aí orando pela Silvia. Orando pela Jussara Tex também, né? A Neuza, né, Neuza? O pastor Daniel. Vamos estar orando por vocês. Oramos pelo nosso irmão Osmar, pela Regina Helena, gente, está com muita depressão por causa da pandemia, sente falta da igreja, mas não consegue a igreja por muito medo, muita depressão, né? Essa pandemia fez uma desgraça na mente das pessoas, né? Uma desgraça, né? A pandemia, além de matar, além de causar problema no rim, diabetes, a pessoa teve níveis altíssimos de glicemia por causa da pandemia e ainda fez uma desgraça na mente das pessoas. As pessoas estão sofrendo, né? Não conseguem a igreja, não conseguem fazer nada, né? O diabo, assim, tem usado muito essa pandemia para causar sofrimento. Vamos orar por isso, né? A Maria também, orar pela Maria, Moisete, a Ivete, a Luzia, e por todos vocês. Ore também, irmãos, pela nossa igreja, né? Pela obra ali da igreja. Estamos agora acabando a primeira fase, indo para a segunda fase da obra. Está ficando bonito, né? E muito custoso também, mas pela graça de Deus, o Senhor vai nos ajudar e tem nos ajudado. Tem nos ajudado. Nós somos gratos a todos que têm ofertado na obra da igreja. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, pelos aniversariantes de hoje. Nós abençoamos cada aniversariante e que ele possa viver o dia bem devagar. Pai, eu abençoo, Pai, a Kayla e todos os enfermos, todos, sem exceção. Pai amado, eu abençoo com cura e com libertação essas pessoas que estão caídas no caminho. Caídas, Senhor amado, e feridas pelos ladrões da vida. Precisamos da nossa misericórdia.
do nosso óleo e do nosso vinho, precisando, Senhor, do nosso carinho e da nossa misericórdia. Senhor, nos ajude, Pai, a ajudar as pessoas que sofrem. Toma, Senhor amado, esse mundo tão sofrido nas Tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai, trazer a Tua paz e a Tua graça. Ajuda-os, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ajuda-os, ó Deus, a andar no Teu caminho. Ajuda-os, ó Deus, Pai amado, a viver o Teu Evangelho. Toma, Senhor, o Afeganistão, Pai. Quanto sofrimento para aqueles cristãos que moravam no Afeganistão. Quanto sofrimento para os próprios muçulmanos que moram no Afeganistão. Deus, oramos pelo mundo que tanto sofre. O Haiti, Deus, que vive uma convulsão social gigantesca. Tenha misericórdia, Pai, das pessoas. Ajuda-nos a ajudá-los. Abençoe os missionários da Jocum. Abençoe, Pai amado, nosso irmão Vitinho, da nossa igreja, Pai, que está lá fazendo missões, trabalhando. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Agora, Pai, em nome de Jesus, nos dê a Tua bênção, a Tua graça. Nos ajude, Pai, a caminhar no Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos por todas as pessoas que sofrem. Abençoe a Marisa também com o seu ombro que torceu. Nós oramos por todas as pessoas que sofrem, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Com Jesus é só vitória. Um beijo no seu coração. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Pessoal, um bom dia, um beijo para vocês. Compartilhe esse vídeo, hein? Muitas e muitas vezes. A paz do Senhor Jesus.